E aí, pessoal, agora estamos na quarta parte. Eu vou correr um pouco mais nesse vídeo. Esse aqui tem bastante coisa para falar, não quero que o vídeo fique muito longo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Fundou-se a coalizão passou a exercer uma função normativa acima dos soberanos de toda a renda, e a coalizão tornou-se um órgão extremamente competente e extremamente importante para muitos aspectos da sociedade. Então, a ideia de direitos humanos, a ideia de algumas coisas que não deveriam ser ultrapassadas independente do reino, ela surge com a coalizão. E reinos que desrespeitavam isso, por exemplo, Verdun, lembre-se, Verdun é governado por elfos negros ganistas, então eles não se importam com as demais raças, eles acreditam que outras raças, seja um tiefling, seja um humano, e um gado é a mesma coisa, um boi e um humano é a mesma coisa. Para a maior parte dos ganistas é isso que acontece. É claro que vão ter ganistas que gostam de cuidar do próprio boi, mas vão ter ganistas que não dão a mínima e vão matar o próprio boi ao primeiro passo que esse boi aborrecer. Então Verdun é uma nação que não tem o suporte da coalizão por esses motivos, mas apesar da coalizão ter se pervertido muito no sentido de combater a Estrela Guia, acabou sendo um pouco negligente com isso, ela ainda assim abastece muitos abrigos, abastece muitas casas, orfanatos, abastece também muitas buscas, lutas, investigações por alguns direitos fundamentais, por exemplo, o tráfico humano, contrabando, esse tipo de coisa, eles estão sempre lá investigando, tentando combater. Eles são mantidos por tributações específicas que existem nos reinos, mas essas tributações são cobradas dos estados e não das pessoas. É claro que as pessoas acabam pagando por meio do estado, mas não é você que tem um imposto e o cobrador de imposto chega e fala, ó, isso aqui é para coalizão. Não, não é assim que funciona. É a casa mesmo, a casa real que paga essa tributação conforme o estado do reino. E, bem, tem esse continente aí, novos reinos estão nascendo, a maior parte das nações elas ainda enfrentam alguma guerra ou outra, um problema interno ou outro. É claro que a coalizão não pode fazer milagres, não mais, né, já que o Éden está morto. Mas ela segue dessa forma, sendo esse órgão muito importante, e vamos deixá-la de lado um pouquinho e vamos explicar outros pontos importantes para a lore do RPG. A começar por Enesfal. Vamos lá. O Reindor, o reino não, né? Mas o continente Reindor tem bastante coisa. Em Bardovan, lá no extremo norte, nós temos uma cadeia gigante de montanhas de gelo. Então é uma região extremamente hostil, é uma região difícil de se abrigar. Tem a casa Inglerit que governa Bardovan, que governa o norte. Então a gente tem um norte com uma enorme cadeia de montanhas. E o que nós temos no sul? No sul, nós temos um deserto extremamente insalubre, com muitos devoradores, que são aquelas criaturas colossais que vivem debaixo da terra e sobem para a superfície apenas para se alimentar. Tem também orcs, muitos tieflings, quer dizer, vamos falar de um ponto importante aqui ainda, mas temos também a fenda que fica bem no coração do Rendor, e essa fenda, eu vou pedir para vocês guardarem esse detalhe agora, ela só vai ser aprofundada mais para frente, tá? Mas vamos lá. A fenda é literalmente uma ravina. É uma ravina absurdamente grande, quilométrica, colossal e extremamente profunda. E no fundo dessa ravina, não se sabe ao certo o porquê, na verdade se sabe, vocês vão ficar sabendo disso depois, mas o cidadão médio não sabe ao certo porquê, mas muitos monstros saem desse abismo, muitos monstros saem dessa fenda. Eniesfal é a terra liberta da fenda. Enies significa terra liberta, Fal significa fenda. Tem o reino de Enesaust, vocês vão ver mais pra frente, terra liberta de Aust, mas enfim. Enesfal tem essa fenda enorme, extremamente grande em seu coração. E o que acontecia? Enesfal pertencia ali ao reino de Sgringor. Depois ele acabou se tornando um reino independente, porque a fenda ela oferece um risco real para todos os habitantes do próprio reino. Então Enesfal não é um reino pacífico, ele não está em guerra com nenhum outro reino, mas não é um reino pacífico porque vive enfrentando os demônios da fenda. Então é um reino difícil de se ver, tem muitas maldições, muitos espíritos, muitas magias cruéis que são feitas em Enesfal. E essa enorme fenda, ela não para de crescer. Então, por mais que seja alguns centímetros, nem isso por mês, a fenda está crescendo. E já está crescendo tem muito tempo. E quanto mais ela cresce, mais rápido ela cresce. Isso é um problema que as pessoas que vivem em Nesfal enfrentam. Então, muitas vezes você está andando aqui na sua fazenda tranquilamente e você nota que o terreno está começando a sofrer uma erosão. O terreno está começando a ser engolido pela fenda. E isso torna-se cada vez mais frequente, torna-se cada vez melhor, mais veloz. E aí tem um conjunto de pessoas que é chamado Ordem de Enesbard. Enesbard é a capital de Enesfal. E a Ordem de Enesbard, eles são um conjunto de pessoas que se especializaram no combate
a corrupção, ou seja, não é Polícia Federal, rapaziada. Combate a corrupção. Corrupção é aquela energia que corrompe a alma do indivíduo. É aquela energia maligna, aquela energia negra usada por demônios, por criaturas bestiais que visa acabar com a alma do ser humano, roubar a alma para si. E tem muito isso na Fenda. Vocês vão entender a importância da alma em um outro vídeo. Tem vídeo pra caramba ainda, mas enfim. E o que acontece? Tem essa ordem dos Guardiões de Enesbard, eles são uma organização militar, eles são os soberanos de Enesfal, porque eles são os únicos que conseguem enfrentar a Fenda. E eles fazem incursões para entender o motivo pelo qual a Fenda está aumentando, para entender por que os demônios estão ficando mais fortes, para entender como os demônios se organizam, porque existem, por exemplo, príncipes da Fenda. Então entende-se que há uma organização por detrás desses demônios que lá habitam. Como esses demônios estão ficando mais fortes, então tem muitas expedições que descem na Fenda. E a Fenda é talvez um dos lugares mais perigosos do mundo, porque tem tanta criatura sombria e é um monte de masmorra em uma Fenda absolutamente longa, quilométrica, que tem aproximadamente 13 camadas, e em cada camada há alguns andares, e em cada andar muitos perigos. Então a Fenda é um local extremamente perigoso, tá aí um ponto interessante sobre o mundo. Enesfal acaba tendo uma cultura muito relacionada a isso. Você tem que as pessoas médias de Enesfal têm dois sonhos, ou querem se tornar guardiões, ou querem sair de Enesfal, porque a vida lá é isso, não tem meio termo. Ou você quer enfrentar esses demônios, ou você quer lidar com eles, ou você quer fugir, porque você não tem escolha de viver em Enesfal e não enfrentar um problema ou outro com demônios. E isso é muito triste. Mas Enesfal continua tendo uma casta de nobres, eles são mais simbólicos, eles são mais senhores, donos de terra, do que nobres em si, não é bem uma aristocracia que existe ali, mas tem sim seus nobres, tem guildas de comerciantes, tem guildas de aventureiros, mas a Ordem de Enesbard é a maior organização desse estilo do mundo, então não é de se estranhar que eles sejam guerreiros extremamente habilidosos, que eles sejam extremamente ricos, que eles tenham uma autoridade inquestionável. Então tem-se que a Ordem de Enesbard é uma das primeiras organizações que eu gostaria de falar nessa parte, que a gente vai falar bastante sobre organizações aqui. E vamos lá. Nós temos outra coisa, então, sobre a escravidão em Rindor, tá? A escravidão em Rindor é uma pauta importante. A maior parte dos povos já foi escravizado em algum momento da história, mas depois da coalizão, um pouco antes, na verdade, mas segue até os dias atuais, a escravidão de Oryx e Tieflings. Em países mais estilanistas, em países mais primalistas, os Oryx e os Tieflings eles são considerados raças impuras ou punições divinas. Então, é uma raça que deve ser punida, uma raça que deve ser escravizada, e assim se dá. Por isso que em Carantur, por mais que seja uma terra bastante inóspita, né, um enorme deserto, nós temos muitas tribos de Tieflings e muitas tribos de Oryx. E caso você seja jogador de algum outro RPG, você deve estar se perguntando, mas Tieflings são uma raça que nasce Tiefling? Sim e não. Vamos lá. Tiefling, para você ser um Tiefling, você ter aquela pele mais vermelha e um rabo, alguns chifres em algumas ocasiões, você precisa ser fruto de uma relação de genes recessivos, genes recessivos tal. E esse genes recessivo tal, se você tiver dois pais Tieflings, o filho vai nascer Tiefling. Então é fatal, ele vai nascer Tiefling. Agora, se você tiver dois pais humanos, mas o seu tataravô era um Tiefling, tem a possibilidade pequena de você nascer um Tiefling. Muitas pessoas enxergavam isso como uma punição divina. A relação entre um Tiefling e um humano é possível que não nasça, é improvável que nasça um Tiefling, mas uma relação entre dois Tieflings nasce um Tiefling, sim. Então tem isso, tem essa importância. Então Tieflings são Tieflings de famílias Tieflings, geralmente eles compõem tribos e moram em Carantur, mas é possível, perfeitamente possível que nasça um Tiefling em uma casa nobre, em uma casa normal, uma casa de humanos, em uma casa de elfos. É uma coisa que não vê muito as raças. Enfim, Tieflings foram considerados punições divinas por muito tempo, né? Quer dizer, se o seu filho era Tiefling é porque sua mulher tinha sido adúltera, e isso já gerou tanta coisa, tanta complicação ao longo da história, mas tem sobre toda essa superstição em cima dos Tieflings, por isso que eles sofriam muito preconceitos e por isso que acabaram sendo escravizados. As pessoas precisavam de motivos, os aristocratas precisavam de motivo para ter escravos, mão de obra barata, e assim foi feito. Eles escravizavam tanto Oryx, por eles serem selvagens, porque na visão do cidadão médio, o Orc ele está mais próximo de ser um boi do que ele está próximo de ser um humano. Então os Oryx também eram escravizados. É uma visão que parece bastante com a visão que alguns ganistas têm sobre todas as raças, né? Mas é fato, algumas pessoas consideram que os Oryx são mais animais do que gente, tanto que eles foram escravizados durante muito tempo. A luta pela libertação, a luta pela alforria dos Oryx é uma luta muito recente. Sgringo alforriou os Oryx recentemente. Tieflings já tinham recebido a alforria um pouco antes, mas é uma luta que ainda existe em alguns países. Você vê, por exemplo, em Argônias ainda existem, tá? Escravos Oryx, você tem na Macedônia escravos não apenas Oryx, tá? Mas algumas nações ainda empregam escravos, seja por dívida, por raça ou por
guerra, né? Às vezes o cara perdeu a guerra e é escravizado. Então a escravidão existe sim, é um problema. Em Springfield não existe, em Camelot não existe, em Innisfal não existe, mas existe em muitos lugares e é um problema real. A coalizão é contra, declaradamente contra a escravidão, mas nem por isso deixa de botar sede em países escravistas. Outro ponto interessante que vale a pena mencionar é sobre a atual, como posso falar isso? Eita. Sobre a atual organização do continente atualmente, dá-se da seguinte forma: temos algumas religiões extremamente importantes, extremamente influentes, mas não se limitam a essas, tá? Existem outros cultos, existem outras religiões menores. As maiores religiões que existem atualmente são as seguintes. Nós temos o prismalismo. O prismalismo é uma crença politeísta, ou seja, acredita em vários deuses. Temos a visão do deus Asgard, a visão do deus Yama, a visão do deus Tenebra, deusa Gaia. Tem vários deuses no primalismo. É uma religião que é bastante comum no norte do continente, Bardovan, Kingswood, Wolfstein, Patróvia, são reinos que têm ali como majoritária a religião prismalista. Nós temos o islanismo. O islanismo é uma religião monoteísta, ela é mais comum ali nas regiões mais meridionais do continente, então é mais comum em Sgringor, em Camelot, também bastante em Argônias. Avon é um reino que é declaradamente chilenista, por exemplo, então a influência do chilenismo é bem grande. Eles têm uma organização, enquanto o prismalismo é uma organização mais dispersa, como se fosse talvez um pouco da mitologia grega, né? Então, você tem muitos sacerdotes, você tem muitos oráculos, mas não tem uma autoridade central no prismalismo. Já no chilenismo, tem micro-autoridades centrais que seriam os hierarcas, e em caso de guerra santa, há o arqui-hierarca, há o grão-mestre do ganismo, que no caso, hoje, no momento que esse vídeo está sendo gravado, está tendo uma guerra santa relacionada ao chilenismo, mas pode ser que quando você for jogar não tenha, então pode ser que não tenha um arquierarca. Mas, via de regra, cada nação tem um hierarca maior e cada estado, feudo, tem um hierarca menor. E aí o continente, quando em Guerra Santa, tem um único hierarca. Os dogmas dessa igreja são bem fundamentados, são coisas bem codificadas, tem toda uma autoridade solene envolvida. Então é algo bem mais semelhante ao que seria a igreja ortodoxa hoje, ou a igreja católica, do que com as mitologias gregas da vida real, é claro. E nós temos também o ganismo. Eu já mencionei o ganismo para vocês. O ganismo ele tem algumas vertentes. Dentre essas, as mais populares é o ganismo, apenas isso, é o ganismo ortodoxo, que é a ideia de que as outras raças elas não são titulares de direito, nós temos que esperar o retorno dos elfos ancestrais e Render pertence a nós, porque nós somos elfos e, portanto, nós somos as raças superiores. Isso é o ganismo ortodoxo. Mas tem os ganismos isonômicos. E o que é o ganismo isonômico? E também tem um ganismo radical, mas a gente comenta isso depois. O ganismo isonômico é a crença de que os elfos negros, eles são não superiores, mas eles têm a função de governança. Ou seja, as outras raças merecem direito sim, mas quem deve ser os líderes das nações são os elfos negros, porque nós somos os mais sofisticados, os mais inteligentes, os que não se deixam levar por questões mais idiotas. Por isso a liderança das nações deve caber a nós. Qualquer rei que não é um elfo negro é ilegítimo, mas ao mesmo tempo as raças têm direito sim. Outras raças podem possuir propriedades, outras raças podem possuir suas próprias lojas, seus próprios comércios, não devem ser roubados, não devem ser mortos, mas os elfos devem governar o reino. É uma vertente um pouco menos popular, está se popularizando agora, principalmente por causa da guerra com o Exaust. As pessoas estão começando a parar um pouco com o extremismo, mas como se o ganismo ortodoxo não fosse extremista o bastante, nós temos o ganismo radical, que é a crença de que as raças elas não devem ser poupadas. Não, um homem não deve ter uma propriedade, um humano não deve ter uma propriedade, um anão não deve ter uma propriedade, não. As propriedades são únicas e exclusivamente pertencentes aos elfos negros e aos elfos negros fiéis aos elfos ancestrais. Não é qualquer elfo negro, são aqueles fiéis aos elfos ancestrais. Essa ideologia foi fundada pelo primeiro inquisidor organista há muitos, muitos anos atrás, mas segue sendo um culto perigoso até hoje que desafia a autoridade do governo de Verdun. Lembre-se, Verdun é assumidamente ganista, mas tem a autoridade do governo e tem a autoridade da igreja ganista. Então são duas autoridades e o ganismo radical é completamente contra a existência do governo de Verdun, acredita que o ganismo deve ser a única forma de autoridade existente no mundo e eles são extremamente radicais mesmo, eles matam sem nenhuma misericórdia, eles não se importam com as outras raças, eles acham inclusive ridículo que as outras raças utilizem roupas, porque eles são animais e animais não devem usar roupas. De qualquer forma, o organismo radical também existe. Essa religião ela é bastante comum só em Verdun, tá, gente? Ela não é uma religião que é comum no resto do continente. Inclusive, elfos negros, como são majoritários no organismo,
elfos negros sofrem preconceitos fora de verdade. Curioso, não? Quando você vê um elfo negro, se você for um cidadão médio, você já vai pensar que ele é um ganista e você já vai pensar que ele é um ser repulsivo. Então, elfos negros sofrem sim preconceito e muitos deles não gostam disso, muitos deles não são nem ganistas. Boa parte é ganista sim, às vezes é ganista isonômico, mas muitos deles não gostam nem do fato de serem vinculados ao ganismo e acabam sofrendo com esse preconceito, mas é comum. Vamos falar um pouquinho também sobre o caragorismo. O caragorismo é uma religião bastante comum no sul, bastante comum em Carantur. Na verdade, é uma religião que só tem sedes oficiais em Carantur. Para falar que não tem só em Carantur, tem na ilha da Presa de Amo, mas é do lado de Carantur, então não conta. Mas vamos lá. A religião do caragorismo é uma religião que é majoritariamente os orcs, que adoram, mas Tieflings também, até por causa da localização. É a seguinte crença. É a crença de que existe o enorme deus dragão Caragor e o enorme deus dragão Caragor. Dragões, tem dois tipos de dragões, tá, gente? Tem os dragões e tem os dragões especioides de dragões. Então existe a crença do dragão ser consciente, não senciente, consciente, inteligente, extremamente poderoso e que tem as faculdades de um deus. É o dragão grandão, colossal, gigante, tamanho de uma montanha. Esse é o dragão real oficial. E tem os Wyverns, tem outros dragoides, que são dragões, entre aspas, semelhantes aos que a gente vê em coisas como em jogos de RPG, em jogos de MMO, que são menores, cospem fogo, esse tipo de coisa. Mas os dragões originais mesmo, eles não cospem fogo. Eles têm elementos relacionados a eles. Então tem um dragão de gelo, ele vai cuspir gelo. Tem um dragão de gravidade, ele vai cuspir nada. Mas ele vai controlar a gravidade. Então, tipo assim, é tudo uma questão de folclore. Não se sabe ao certo se a existência desses dragões é verdade. Por isso que é uma crença de que existem esses dragões primordiais. Dragões primordiais, essa é a palavra. Mas enfim. E o caragorismo, ele acredita em um deus dragão chamado Caragor. E esse deus dragão Caragor, ele vai receber sacrifícios e fazer os seus desejos. Então, se você faz sacrifícios para ter paz, saúde, etc., você sacrifica coisas relacionadas a isso. Se você sacrificar algo que é bom para você, você vai estar fazendo ali uma coisa positiva, vai receber coisas positivas em troca. Então, se eu, por exemplo, gosto muito de uma florzinha, eu vou e sacrifico essa florzinha para o Caragor, algo que eu gosto muito, algo que me remete a amor, paz, eu estou desejando paz para mim mesmo. Agora, se eu sou, por exemplo, um orc sanguinário, eu quero conquistar a tribo rival, eu vou sacrificar o quê? Eu vou sacrificar alguém da tribo rival, porque eu quero mostrar para Caragor que eu quero aquele poder. Existem sacerdotes do caragorismo que explicam sobre isso, que fazem sacrifícios, que promovem bênçãos em nome de Caragor. Então, é uma religião que ela é muito mal vista por pessoas de fora de Carantur, porque elas acreditam que é apenas uma religião do caos, uma religião mal, e não é bem assim. Como as pessoas estão acostumadas a saber que são o que chega para eles de caragorismo são os sacrifícios feitos pelos orcs. Nossa, tal pessoa se perdeu em Carantur foi sacrificada para Caragor. As pessoas começam a pensar que caragorismo é isso, é uma religião de morte, de desgraça, de sacrifício, mas não. É claro que vão ter pessoas que vão fazer sacrifício no nome dessas coisas, mas é perfeitamente possível que você faça sacrifícios, por exemplo, de comida para poder ter fartura, esse tipo de coisa. Então é uma religião bastante livre-arbítrio, né? Você sabe o que você quer e você deseja o que você quer e você sacrifica o nome do que você quer. Então tem isso, essas principais religiões que existem. Existem religiões em Araluen? Sim, existem religiões em Araluen. Existem outras religiões em Aldan? Sim, existem outras religiões em Aldan. Mas em Rendor, essas são as principais religiões. E aproveitando o gancho, já vamos falar um pouquinho sobre algumas organizações também. Eu já mencionei para vocês a coalizão, teve uma explicação bastante profunda, já mencionei para vocês a Ordem dos Guardiões de Nibard. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma organização que, na verdade, não é bem uma organização, né? É mais uma espécie de culto, mais uma espécie de irmandade, que é a Ordem dos Imaculados. O que é a Ordem dos Imaculados? Lembram-se que existem muitas relíquias extremamente poderosas. E ainda na Era dos Titãs, tem-se algumas relíquias relacionadas aos Imaculados, que era uma relíquia tão poderosa que apenas um titã poderia utilizá-la. Qualquer humano que pegasse essa relíquia, ele seria morto pelo poder dela. E essa relíquia, algumas pessoas dizem que era um anel, outras pessoas dizem que era uma coroa, não se sabe ao certo o que era, mas ela era a principal arma dos titãs e era a mais forte das relíquias. Então, foram muitas mortes para conseguir pegar essa relíquia, foram muitos elfos ancestrais, sobretudo, quem conseguiram chegar perto dela. Então, tem essa relíquia, e aí o que acontece? Quando essa relíquia ela é para ser destruída, eles percebem que mesmo se ela for destruída, o poder permanecerá. E aí o que eles fazem? As pessoas que estavam lá, tanto os gringorianos quanto elfos ancestrais, decidem que só há uma forma de garantir que aquela relíquia não irá cair em mãos erradas, e eles não confiam de ninguém ficar com ela. Eles dividem essa relíquia em 7 partes, cada uma dessas partes fica com um desses grandes e poderosos
membros, né, do exército de Sgringo e também dos Elfos Ancestrais, e eles vão para diferentes locais do continente, talvez do mundo, não se sabe ao certo, e eles têm o objetivo de esconder essa relíquia e passar a localização da parte que ele tem, ou seja, são 7 partes, são 7 pessoas, e essa pessoa só pode passar a localização dessa parte quando ela está perto de morrer ou quando ela aceita a própria morte. Então é isso, tem a Ordem dos Imaculados, é uma ordem que surge com o objetivo de defender a localização dessas relíquias, e cada grão-mestre dos Imaculados sabe a localização de um dos fragmentos, e aí, em um dado momento da história, um dos grão-mestres, cujo nome é impronunciável, ele pega e decide que ele quer as demais relíquias para si. E ele promove guerra contra os demais grão-mestres. Foi a primeira vez que um grão-mestre morreu, sendo assassinado, não por escolha própria, e ele toma para si. E ele foge para Gorgoroth com 2 partes da relíquia, e desde então envia seus assassinos, envia seus servos para conseguir as demais partes, e os grão-mestres precisam se defender. Eu estou falando isso aqui porque a Ordem dos Imaculados vai se tornar realmente muito importante daqui a algumas temporadas, ou então nessa mesma temporada, mas é um fato de que eles existem e esse é o objetivo deles. Vamos aproveitar que ainda tem um pouco de tempo aí no vídeo e vou falar um pouco sobre Araluen, que até então vocês ouviram mencionando esse continente, mas não sabem do que se trata. Bem, Araluen é um continente que ele fica ao lado de Aldan e ao lado de Rendor. Então é um continente que fica ali ao redor do globo, junto dos demais. Só que a crença para quem mora em Rendor é que Araluen fica em cima, ou seja, ao norte, depois do Polo Norte. Se você seguir a Terra Redonda, você vai chegar lá de qualquer jeito. E as pessoas acreditam que... e as pessoas de Araluen acreditam que Rendor fica ao sul. Então eles não têm essa noção ainda de que na verdade fica do lado, de que é uma esfera e tudo mais. Eles até sabem que é uma esfera, mas eles pensam que fica em cima. De qualquer forma é isso. Araluen é o quê? É um reino gigante, na verdade é um reino, hoje é um reino, não é mais apenas um continente, é um reino. E esse continente ele era dividido em 2 partes, o Vale e o Ermo. O Ermo era uma região mais insalubre, um pouco mais hostil, com muitas criaturas interessantes, que tinham ali a presença dos Asgardianos. Eu mencionei isso no primeiro vídeo, que alguns pais fundadores foram para Lúen e lá existiram os Asgardianos. Imagine que os titãs de Araluen são os Asgardianos. E aí tinha o Vale, que era uma região mais frutífera, mais próspera, onde viviam as demais espécies. Essas espécies futuramente se unificaram também, conseguiram derrotar a ditadura dos Asgardianos, e os Asgardianos caíram no esquecimento. E nós temos lá em Araluen, né, essa divisão bem interessante, e temos o Quinismo, que é a principal organização, nasceu como sendo uma guilda de aventureiros, mas hoje é uma organização sindical corporativista. Então nós temos que os quinistas, eles são os governantes, os soberanos de Araluen, e eles são cruciais inimigos da coalizão, isso aí é assunto para um outro vídeo, mas eles são rivais da coalizão nesse sentido. Araluen é um continente muito próspero, tem suas próprias religiões, tem suas próprias dungeons, tem sua própria administração, e funciona de forma quase que tripartite. Você tem a influência judiciária, por assim dizer, que seria a guilda dos quinistas, que seria a organização sindical quinista. Você tem como autoridade ali, executiva os governantes e soberanos de Araluen, e você tem como o que seria equivalente ao legislativo a guilda dos juízes e magistrados. Então é uma organização bem interessante, é um reino muito curioso, mas que não faz muito sentido pormenorizar porque os jogadores ainda estão lá. Vai ter um vídeo sobre Araluen futuramente quando os jogadores alcançarem esse patamar. Mas o fato é que existem diversos continentes. Da mesma forma que nós temos Aldan, que é uma Ásia, nós temos Araluen, que é um continente que talvez fosse mais parecido com o que seriam as Américas, se a gente fosse analisar comparando com o mundo atual. Rendor, Europa, Aldan, Ásia e Araluen, as Américas. Mas não é bem assim também. Nós temos também Gorgoroth. Eu mencionei Gorgoroth nesse vídeo, que foi para onde o traidor dos grão-mestres imaculados foi. E Gorgoroth é um continente muito interessante, ele é menor do que todos os demais continentes, ele é o menor continente do reino, do mundo. E ele tem uma curiosidade incrível, ele é quase um vulcão gigante, é isso que ele é, um continente cuja a sua extremidade mais oeste é um enorme vulcão, e uma cadeia de montanhas que sai desse vulcão. E aí na pouca região que tem ao redor é uma floresta selvagem, torrencial. Então é uma floresta cheia de reptilianos, uma floresta cheia de bestiais, mas nessa pegada. E o fato interessante de Gorgoroth não é o fato de Gorgoroth ser essa terra inóspita e hostil. Não. É porque embaixo da superfície existe toda uma vida lá. Ou seja, debaixo de Gorgoroth nós temos quase uma nação inteira. Nós temos embaixo de Gorgoroth o que seria equivalente ali a talvez, bastante pedaço de Rendor ali,
caberia uma Carantura embaixo de Gorgoroth somada com uma Bardovan tranquilamente. Então Gorgoroth tem uma estrutura subterrânea, quase como se fosse uma Era do Gelo, mas é bem isso mesmo. É uma nação, um mundo inteiro, né, quase, que fica debaixo da terra. E lá a fauna, as dungeons, os perigos e as aventuras que esperam são algo que não se encontra em nenhum outro lugar. Tanto que Gorgoroth é a casa das guildas mais poderosas do mundo. Não é de Render, é do mundo. As guildas Ranking S e as guildas Ranking A promovem serviços em Gorgoroth, porque lá tem muita Zemília, muito dimerite, muito ouro, muito diamante. Então é uma terra realmente impressionante. E tem as dungeons mais perigosas também. Mas é algo que aventureiros do Ranking G, do Ranking F, do Ranking E, quiçá do Ranking C, vocês não vão encontrar lá. Né? Não vão se encontrar lá tão cedo. É uma terra voltada para Ranking A e S. Na verdade é para Ranking S, né? Mas Ranking A é teimoso. De qualquer forma, é uma terra bastante hostil. E temos Lumicelia. Lumicelia é uma terra à parte, merece um vídeo só dela, por isso não vou entrar em muitos detalhes. Também é a mais desconhecida de todos os continentes, não faz muito sentido. E esse foi o vídeo de hoje. Próximo vídeo eu vou entrar falando um pouco sobre o Polo Norte e um pouco sobre o Polo Norte e também sobre os tipos de energia, Mana, Vril, Vitanium e um pouco sobre o que é alma, por que demônios utilizam alma, o que é corrupção, qual a fonte de poder das relíquias, esse tipo de coisa. Novamente, se vocês tiverem algumas dúvidas, comentários, que eu respondo. É isso aí.